Massagem relaxante. Hoje vamos abordar exatamente sobre essa massagem que mais vai gerar bem-estar, relaxamento, alívio de dores do seu cliente. Porque a massagem relaxante, a gente vai atuar ali a nível muscular, gerando relaxamento de tensões, nódulos ou qualquer outro desconforto que o cliente tenha. É a massagem mais zen aí dentre as massagens que a gente tem. Então vamos à aula? Primeiro, vale lembrar que para a gente trabalhar com massagem relaxante, a gente vai estar atuando a nível muscular e que o músculo é a terceira camada do nosso corpo. Para quem não assistiu ainda, a gente tem uma aula de anatomia voltada para as massagens. O link está aqui na descrição desse vídeo. Assista essa aula primeiro e depois volte para você entender como você vai ter que trabalhar na massagem relaxante. Por quê? Porque primeiro tem a pele, depois tem o tecido subcutâneo, que é a gordura, e depois tem o músculo. Então a gente precisa ter nosso contato com o cliente mais profundo para que a gente sinta essa musculatura e realmente chegue ao relaxamento. Massagem relaxante não é carinho. Massagem relaxante tem que relaxar o músculo. Eu não ponho força. Eu só preciso fazer um toque firme e mais profundo para que eu gere o relaxamento dessa musculatura, que eu solte essa musculatura, ok? Então vou abordar aqui nessa aula com vocês, não a técnica prática em si, mas vamos falar de alguns pontos específicos do nosso corpo, que quando você estiver realizando o procedimento de massagem relaxante, você tem que dar mais atenção, mais foco, porque tem partes do nosso corpo que eles tensionam mais. E se você quer, com a sua massagem relaxante, realmente entregar essa sensação de bem-estar, de relaxamento e mesmo, de tirar a dor do seu cliente, você tem que focar exatamente onde está a causa, tá? Ali onde está realmente o foco da dor, do desconforto ou da tensão. Então vamos conhecer quais são essas partes? Primeiro, a gente precisa entender que massagem relaxante a gente vai fazer no corpo todo do nosso cliente, dos pés à nuca, porque todas essas regiões têm musculatura a ser relaxada. Porém, algumas partes específicas do nosso corpo geram mais tensões e a gente precisa na massagem focar mais nessas áreas, ficar mais tempo ali fazendo o relaxamento dessas áreas, para que o cliente sinta realmente o benefício da massagem relaxante e ele queira voltar para a sua massagem. Então, a gente vai iniciar a massagem relaxante com o nosso cliente deitado em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, fazer a massagem e vamos guardar mais tempo da nossa massagem para a parte das costas, a parte de trás do corpo do nosso cliente. Então, ele vai deitar em decúbito ventral, ou seja, ficar com as costas para cima, deitar de barriga para baixo. E com isso, a gente tem aí as partes de maior tensão, que são as costas e a panturrilha. É isso mesmo. Então, é isso que a gente vai abordar aqui na aula. A panturrilha, onde a gente tem aí dois músculos, o sóleo, que é mais profundo, e o gastrocnêmio, que é mais superficial, como mostra aqui na imagem. É no gastrocnêmio, principalmente, que a gente vai estar atuando, tanto no gastrocnêmio medial, quanto no lateral. Então, a gente vai ficar mais tempo relaxando essa panturrilha. Principalmente se seu cliente, ele é um cliente que faz atividade física. Ele vai chegar com pontos de tensão nessa região, que são aqueles nódulos. E aí você vai fazendo todas as manobras de relaxamento, mas também vai fazer aí os pontos de compressão para relaxar esses trigger points, que são esses pontos de tensão. Já vou explicar um pouquinho melhor o que são os trigger points.
Então, um dos pontos do nosso cliente com maior tensão, que a gente precisa focar um tempo maior da nossa massagem, é nas panturrilhas. Outra região, que é a principal, que normalmente a gente deixa até por último na massagem, justamente porque é a que gera mais sensação de bem-estar, relaxamento no nosso cliente, é as costas. Especificamente nas costas, a gente tem inúmeros músculos, mas o que a gente mais vai focar é no trapézio, esse músculo grandão aí das costas. Por quê? Porque você vai ver que quase que 90% dos clientes que chegarem aí para você, eles vão se queixar de dores na região das costas, principalmente tensão nessa região superior. Por quê? Porque a gente tem tanto o trapézio superior, o trapézio médio e inferior, é um músculo só, mas são porções diferentes, que geram essa tensão maior. O trapézio superior fica responsável por essa região de pescoço e região aqui de ombros, que sofrem muito com tensão. A parte média e inferior, nessa parte central das escápulas, que também você vai encontrar muitos nódulos. Então, se a gente já tem que focar mais tempo na panturrilha, nas costas, então, mais ainda. Usufruir, utilizar de todas as manobras de relaxamento que a gente domina para realmente melhorar a circulação, porque isso vai gerar um relaxamento naturalmente, mas também utilizar de técnicas de pressão, que é o dígito pressão, em cima dos trigger points, que são os pontos de tensão, quando acha aqueles nódulozinhos, aquelas bolinhas no músculo, para gerar mais conforto ainda para o seu cliente. Então, focar bastante também em trapézio. Mas então, Ilana, o que são esses trigger points que você tanto fala? São pontos de gatilho no músculo, onde você vai encontrar um caroço, um nódulo, um ponto mesmo palpável, que você sente uma bolinha bem delimitada no músculo, tá? E esses trigger points geram muitas tensões e desconforto para as pessoas. Você pode localizá-la em qualquer região do corpo, mas é mais comum exatamente em gastrocnêmio, lá na panturrilha, ou em trapézio, nas costas. E como que a gente vai tratar durante a massagem relaxante? Exatamente fazendo técnicas de dígito pressão. Dígito porque a gente usa exatamente o polegar e pressão porque a gente fica pressionando esse nódulo ali por alguns segundos. Por que isso? Na hora que a gente pressiona, a gente está fazendo o quê? Tirando toda a circulação daquela região, concorda? Eu estou como se estivesse fazendo um garrote ali, deixando realmente não passar circulação naquela região. Então eu pressiono, vai faltar circulação. Toda vez que falta circulação em alguma parte do nosso corpo, automaticamente o corpo vai reconhecer que aquela parte está isquêmica e assim que eu soltar, ele vai mandar muita circulação para aquele local. E é isso que a gente quer, aumento da circulação para soltar esse nódulo. Olha que interessante. Só que vale ressaltar que esses pontos de tensões, esses trigger points, são muito doloridos para o cliente. Então, na hora que eu pressionar, ele vai sentir desconforto. Então, sempre explicar, olha, tá vendo que estou sentindo em você um pontinho de tensão, eu vou precisar soltar esse ponto, eu vou fazer uma pressão sobre esse nódulozinho que tá aqui, vai doer um pouquinho, mas depois você vai sentir um relaxamento, tá? E é exatamente isso. Então, eu vou apertar, olha, vai sentir um pouquinho de dor, aguenta um pouquinho, segura e solta. E você faz algumas repetições dessa técnica de dígito pressão. E com isso você vai soltando a musculatura. E é bem fácil localizar, porque à medida que você está fazendo ali suas manobras, passando ali a mão sobre o trapézio, o gastrocnêmio do seu cliente, que são os músculos, uma hora você vai sentir que tem, um carocinho. Delimita ele, sente ele, sentiu, faz a técnica de dígito pressão, segura alguns segundos e aí solta para aumentar a circulação e você vai ver como que vai soltando. Muitas das vezes, se o cliente estiver muito tenso, talvez você não consiga liberar todos esses nódulos com uma sessão só. E aí que você vai fazer a sua indicação para ele voltar na mesma semana ou na semana seguinte, para você fazer mais uma sessão de massagem relaxante. E ele vai, com certeza, te relatar que a cada sessão ele está melhor e mesmo na sua palpação você vai ver que já não tem mais tantos pontos de tensão assim.
Então veja, você já tinha parado para analisar isso na sua massagem relaxante? Que você deve focar em pontos de maior tensão muscular do corpo do seu cliente para que realmente você entregue mais benefícios de bem-estar para ele? Então não se esqueça, foque em gastrocnêmio na panturrilha, foque no trapézio nas costas, que naturalmente você vai entregar mais sensação de bem-estar e relaxamento ao final da sua sessão. E se você localizar algum ponto de tensão, os trigger points, faça a técnica de dígito-pressão para que você realmente consiga liberar esses nódulos que causam tanto desconforto para o seu cliente. Mas não acaba por aqui, eu ainda quero te dar algumas diquinhas. O que vai fazer ainda o seu cliente gostar da sua massagem, querer voltar, além do benefício de sentir na pele, aí o relaxamento, quero te dar umas diquinhas para você gerar aí experiências para o seu cliente no momento da massagem, que vai fazer com que ele realmente se apaixone pela sua técnica e queira fazer mais vezes. Uma delas é você utilizar óleos essenciais, tá? Especificamente para relaxamento do seu cliente, você vai, coloca para ele aspirar e isso já vai gerar um melhor conforto. Deixar a luz do seu ambiente, uma luz bem baixinha, bem penumbra, para poder ficar mais relaxante. Colocar uma música com sons da natureza, porque isso, sem dúvida, gera aí um relaxamento através do som. Ainda tem uma novidade sobre músicas que eu vou deixar aqui no final da aula, então segura aí. Além disso, se tiver muito quente, conversar com o seu cliente se ele sente muito calor ou não, para ligar um ar-condicionado. Se tiver no inverno, colocar uma manta térmica por baixo. Se não tiver uma manta térmica, colocar uma mantinha mesmo por cima do seu cliente, porque assim você deixa a área coberta que você ainda não está fazendo a massagem e depois, na hora que você for massagem, você troca para a área que você já fez a manta e faz na outra região. Isso tudo é um cuidado muito especial e o cliente percebe tudo isso, essa experiência que você causa. E ainda uma coisa que a gente faz muito aqui na clínica, que é exatamente antes da sessão a gente fazer um chazinho de camomila ou de erva doce para o cliente tomar antes de iniciar a massagem relaxante. Crie essas experiências para o seu cliente, que eu tenho certeza que isso vai fidelizá-lo. Ele vai querer, por mais que às vezes ele já não tenha mais pontos de tensão, que ele não está sentindo mais dores, ele vai continuar fazendo a massagem relaxante por poder vivenciar esse momento, poder passar por essa experiência que você proporciona e assim você vai ter muitos clientes na sua agenda. E eu ainda tenho uma surpresa para você que ficou comigo até o final desta aula, que é uma playlist somente de músicas para massagem relaxante, com mais de 1 hora. Então, aqui embaixo desse vídeo, na descrição, eu deixei o link da nossa playlist no Spotify, da Estética Class Online, onde você tem acesso a mais de 1 hora de músicas relaxantes para você colocar durante a sessão do seu cliente. Então é só clicar no link e começar a seguir a playlist e colocar durante o procedimento para o seu cliente. Tenho certeza que vocês vão amar essa playlist. Preparei com muito carinho para vocês. E não deixe de curtir esse vídeo, deixar os seus comentários para eu saber o que você achou da aula e qualquer dúvida, comente aqui também que eu respondo todas. Muito obrigado e até a próxima aula.